Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. E hoje a gente está recebendo essa pessoa super bacana, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, através do meu grande amigo Carlos Eduardo Cadu, presidente da OAB aqui de Nova Lima. Nós estamos recebendo aqui o ex-delegado, e uma vez delegado, sempre delegado, doutor Ricardo Venâncio, também relator da Comissão de Admissibilidade, né, doutor? Seja muito bem-vindo ao Cultura Geral mais uma vez. É sempre muito importante a gente trazer pessoas como o senhor aqui para a gente poder tratar da importância das nossas instituições, hoje relacionada especificamente à Polícia Federal. Com 35 anos de polícia, eu acho que já tem uma certa bagagem para a gente poder tratar desse assunto e falar um pouquinho. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, viu, doutor Ricardo? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, estamos sempre disponíveis. A nosso objetivo é de colaboração para a sociedade de Nova Lima, para a sociedade de Belo Horizonte, do Brasil, para todo aquele homem do bem. E a você e a sua equipe agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. Eu acho que isso é uma coisa recíproca, esse carinho, né? A gente, desde a primeira vez, a gente já tem esse carinho já uns com os outros. Então, Ricardo, é óbvio que eu tenho que fazer uma introdução, né? Como é que você, como ex-delegado da Polícia Federal, se vê hoje representado por essa mesma polícia que tanto nos orgulha como população brasileira, né? Como uma guardiã de fato de uma parte da nossa tão jovem democracia? Como é que você se sente parte e instrumento disso, que veio construindo e ficou lá 35 anos trabalhando e hoje é advogado criminalista também, enxergando os dois lados da moeda? Primeiro, só uma não digo correção. Não é ex-delegado, porque eu não fui mandado embora e não respondi a crime. É delegado aposentado, o cargo é vitalício, né? Então, só essa correção. E eu tenho a oportunidade de servir a sociedade. Eu servi com probidade de novo durante 35 anos como delegado, participei de todos os eventos e tipo de operações que você possa pensar na Polícia Federal. Aposentei, esperei uns 3, 4 anos exatamente por opção, para só então voltar a advogar. E como advogado, eu fui convidado a ser primeiro defensor dativo pela OAB, na Comissão de Ética e Disciplina, na época era Ética e Disciplina apenas, e com a mudança do termo de Comissão de Admissibilidade do processo ético disciplinar, eu fui convidado, me convidaram para ser relator, que, em verdade, se a gente fazer uma análise de um cargo para o outro, se aproxima muito da figura do delegado, porque o relator é aquele profissional que vai apurar as denúncias contra os maus profissionais, os maus advogados. Bom, dito isso, a experiência na Polícia Federal vem demonstrar que ela realmente tem um destaque perante a sociedade. Nós já conversamos sobre isso uma vez, do outro trabalho que eu tinha feito, um outro olhar com a polícia, e também a autonomia da investigação criminal. A gente aprendeu qual que é esse papel que nós temos perante a sociedade. O tema base que você me passou qual o papel da Polícia Federal na garantia da democracia. O que é democracia? Democracia ela tem a sua origem em Atenas, no século V, e ela traduz que é um governo popular onde as pessoas decidiam diretamente pela sua sufrágio, né? O que queriam pela comunidade. Atualmente ela é descrita como direta, indireta e semidireta. Direta quando as decisões são fundamentadas e formadas pelos cidadãos. Até alguns autores dizem que nós não conseguimos isso atualmente, porque é difícil você reunir milhões de pessoas para decidir algum assunto pertinente que interessa a todos. Está aí o plebiscito de quando houve a votação para o parlamentarismo no Brasil e até do porte de arma e etc. Me desculpa talvez a franqueza, nós não conseguimos reunir 1 milhão de pessoas para decidir sobre qual tipo de governo nós queremos, ou se nós vamos liberar o porte de arma ou não.
ou alguns direitos fundamentais, mas nós conseguimos reunir 10, 20 milhões para pular o carnaval. Então, existe alguma coisa nessa sociedade que ela não está muito perfeita, né? Essas opções. E a democracia semidireta ou participativa é aquela que é feita por representação política, que é mais ou menos o que nós temos hoje. Então, ela é o exercício misto do denominado democracia semidireta. Então, eu elejo o cidadão, ele é o meu representante. E esse representante vai votar as leis, etc. e tal. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, como nós vamos falar a garantia da democracia, primeiro é importante falar sobre a democracia, para as pessoas terem mais ou menos uma noção do que seja, para não falar assim, tudo é a Polícia Federal, né? Ao final, nós não podemos chegar a fazer. A Polícia Federal é responsável por tudo? Dentro daquilo que lhe é atribuído, sim, né? E o que mais importa para nós é o que a gente entende, é o que, isso não sou eu que estou dizendo, são vários autores constitucionalistas, que é a divisão do poder. Nós vamos ter, então, a tripartição das funções de Estado. Por que isso? É a chamada freios e contrapesos. Eu não posso permitir que um determinado poder domine tudo. Mas mesmo nessa tripartição, é comum acontecer a invasão de funções de um Estado, de um poder no outro. Você entendeu? Aí o legislativo entra na área do judiciário, quando ele cria lá a CPI. Ou quando vai julgar o impeachment. Então ele está exercendo, embora constitucionalmente previsto, mas querendo ou não, é uma invasão do judiciário, que ele cria um tribunal. Quando o legislativo entra e cria a CPI, ele entra no executivo na área da polícia, que ele vai investigar. Quando o executivo emite uma medida provisória, ele entra na área do legislativo e começa a legislar. Quando ele emite uma portaria que regulamenta um uso de serviço, de porte de arma, etc. e tal, ele entra na área do legislativo também. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. Porque o Estado democrático, o Norberto Bobbio fala o seguinte: o ordenamento jurídico não nasce de um deserto. Então, quer dizer, a democracia, ela não surgiu do nada. Foram os usos e costumes dos povos, foram trabalhando e surgindo. O que nós queremos? Olha que interessante, para chegar na Polícia Federal, olha onde que eu estou indo. Estou indo lá atrás para a gente ter um raciocínio lógico. Porque senão fica muito fácil. Poderia falar só coisa que... O básico, né? Mas eu acho que a gente tem que explicar até onde a gente quer chegar. Então, esse poder, ele emana do povo. A democracia é todo poder que emana do povo, que exerce por meio dos representantes, eleitos e diretamente nos termos da Constituição. Isso é o que está na nossa Constituição. Bom, e aí o que a nossa Constituição nos assegura? Assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Promover a harmonia social comprometida na ordem interna e internacional. E aí, esses princípios básicos fundamentais do Estado Democrático de Direito são soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, e a livre iniciativa e o pluralismo político. E os direitos fundamentais, eu vou chegar na Polícia Federal, são individuais, coletivos, sociais, e eles importam na nacionalidade e na política. Aí tem o artigo 5º da Constituição enumera uma série de direitos fundamentais. Direito à vida, à igualdade, a não ser submetido à tortura e a tratamento desumano. Direito ao que nós estamos fazendo agora, né? E eu faço, deixa eu deixar bem claro já, inclusive, que o artigo 5º me assegura o direito de liberdade de pensamento. Então, o que eu estou fazendo, eu não estou falando em nome da Polícia Federal e tampouco do Tribunal de Ética do AB. Estou falando, Ricardo Venâncio, um cidadão no exercício do meu direito de expressar-me, que é o que a imprensa faz e tem essa garantia, e mais à frente eu vou falar dessa necessidade da imprensa livre. E aí vai uma série de direito de liberdade, de culto religioso,
de exercício de profissão, liberdade de locomoção. E aí nós vamos esbarrar no início da figura da autoridade. Você lembra quando você teve o primeiro contato, que você falou assim, que você teve a notícia do que essa autoridade, você sabe? Não. Nem você, nem ninguém. Sabe quando é? Quando você nasceu, no berço, a autoridade máxima que tinha ali era sua mãe. Então, até você alcançar uma certa condição de liberdade ou de entender quem era você, que você teve essa proteção dos seus pais, a primeira autoridade que você teve na sua vida foi sua mãe e seu pai. E isso não é comentado, as pessoas não pensam nisso, isso é natural, isso é um processo natural, e aquela pessoa, autoridade, é que vai fazer o Ederson hoje, o Ricardo Venâncio, fulano, etc. Nós falamos, olha, tem que ter regra, né? Eu não posso, se meu pai e minha mãe não tivessem me chamado a atenção naquele momento, eu poderia ter causado um dano ao meu irmão. Ué, se eu causei um dano ao meu irmão, à minha irmã, à minha família, eu vou causar à sociedade. Então eu tenho que ter, não é temor, eu tenho que respeitar a autoridade constituída. E isso aí nós vamos chegando nos poderes constituídos, legislativo, judiciário e executivo. E aí você me fala da garantia da Polícia Federal no processo para a democracia. O que é a garantia? A garantia é eu te assegurar o seu direito. Eu assegurar o seu direito de ir e vir, eu assegurar o seu direito de ter o seu carro, de ter o seu programa, de expressar o que você pensa, o que você estudou, o que sua equipe trabalhou e está trazendo para a sociedade local e nacional, onde o programa chega. Isso tudo é a garantia. Então, nós precisamos dessa garantia? Sim. O ato jurídico perfeito ele é fundamental. O trânsito em julgado, né? Isso são coisas que têm que ser mantidas, porque senão corrói toda a estrutura social. E aí vem lá o artigo 5º novamente falando dessas garantias que você não pode ser preso só porque eu sou delegado de polícia, ou sou um PM, estou lá na rua fazendo meu trabalho, eu não gosto de você porque você tem o cabelo para o lado, ou porque você usa o chapéuzinho virado para trás, está com a camisa do Atlético, né, que eu sou cruzeirense, então vou falar isso, né? Estamos mal, hein, professor? Nós estamos mal, eu também sou, mas nós estamos mal. Tinha que rir um pouquinho. Então, quer dizer, eu não posso ter esse estereotipo para te prender. Não gostei de você, porque você botou o dedo aí assim, não gostei, então eu vou lá e te prendo. Você está de um blazer, claro, eu não gosto, eu gosto do meu escuro. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ter a garantia de que o procedimento ele seja legal. A presunção inicial é da inocência, eu tenho que crer que você é inocente. Poxa, mas aqui... aqueles caras que estão traficando lá em tal lugar, matando o outro, fazendo isso. Eu tenho, como autoridade policial, no decorrer do procedimento, até que eu encerre o procedimento, o inquérito que eu relatei, eu tenho que trabalhar com a presunção de inocência prevista na Constituição. Você pode mentir para mim. Eu aprendi isso na profissão. Cansei de pessoas sentarem na minha frente e mente com uma... E aí você olha perfeitamente. É um direito seu. Inclusive, o senhor não precisa nem falar nada, não pode ficar calado. Compete a mim trabalhar, compete a mim, como profissional, como técnico, achar os meios de obter a prova lícita, isso aqui é interessante, a prova lícita, para provar que você está pisando a bola. Você é o agente do delito, você cometeu essa ação cuja a tipificação penal existe. A sociedade criou, olha, ser torcedor do clube X hoje, vamos supor, amanhã é considerado crime. Puxa, nós estamos derrubados. No sentido da palavra. Puxa, mas ontem não era, mas hoje é. Da mesma forma, se amanhã falar, olha, nós fizemos isso, mas estava errado, nós estamos voltando atrás e hoje não é mais crime. Então, nós que saímos lá, a lei tem que voltar para nos beneficiar. Esse princípio de autoridade tem que atender a todos. Não pode ser só a minha vontade. Eu, já tinha ouvido alguns colegas falando em algumas atividades profissionais
Poxa, cancelou, a autoridade policial não pode mais emitir mandado de busca e apreensão. Eu trabalhei nessa época. Alguns falaram, mas acabou a polícia. Não acabou não, gente. Nós precisamos trabalhar de outra forma, nós precisamos criar mecanismos, desenvolver a nossa parte intelectual. Como é que eu vou provar? E isso é o que aconteceu até hoje. E o que é a polícia? Abre aspas, me permitir ler, tá ok? É um órgão do poder público cuja função específica é manter, garantir e restaurar a ordem pública, a ordem política e a ordem social. E aí vai zelar pela paz pública, pela tranquilidade, a segurança, a família, etc, etc. Existem dois tipos de polícia, que a gente tem que deixar bem claro. É a polícia administrativa e a polícia judiciária, e a polícia ostensiva. A polícia ostensiva é a PM. Você vai ver na rua, ela está ali ostensiva, ela tem que ser vista para que, ao ser vista, o agente do crime, ele fala, opa, tem um PM ali. Deixa eu... Não vou fazer isso aqui agora, não. E essa atitude, ela é preventiva. Teve um estudo nos Estados Unidos que eles colocavam, e durante um tempo eu não entendia muito bem, eu falei assim, adianta eu colocar uma viatura com 4 policiais e rodar aqui? Eles descobriram que, olha o seguinte, em vez de eu colocar uma viatura com 4 policiais, eu coloco 4 policiais com 4 viaturas. E por incrível que pareça, o impacto na comunidade e nos infratores, ou naqueles que estão à margem da lei, ela é fantástica. Porque vê chegando 4. Então, a atitude, isso é interessante, uma coisa que a gente tem que ter essa noção. E essa polícia preventiva, que é chamada polícia administrativa, é aquela que faz os atos. Você vai tirar a carteira de motorista, vai tirar o passaporte, você vai tirar a certidão, faz aquele processo burocrático. E tem a polícia repressiva, que já é a atuação da polícia judiciária, que aí começamos a falar da polícia, tanto civil como polícia federal. A Polícia Federal é exclusiva para fazer a Polícia Judiciária da União, que é os bens, serviços e interesses da União. Se o cara entrar na minha casa aqui e roubar minha casa, pô, mas você não é delegado de Polícia Federal? Mas eu não posso fazer nada, porque eu não sou União. Eu tenho que ir lá na Polícia Civil, registrar a queixa e contar com o colega lá, etc, para fazer. Isso é o que está na lei, isso é o que nós devemos seguir. E é isso que começa a fazer a diferença da Polícia Federal diante dos outros órgãos, de alguns órgãos. Muito difícil da gente sair dessa orientação que a lei nos leva. A Polícia Federal, eu estava hoje dando uma olhada, e aí eu descobri, está até lá no site, podem olhar, abre aspas, não é meu, ela foi, porque no outro trabalho que eu fiz eu estudei isso, mas eu não tinha colocado nesse sentido. Ela está desde com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, D. João VI, através do ouvidor Paulo Fernandes Viana, que é o primeiro delegado de polícia. 1808, aí começa a Polícia Federal, e naquela época, isso no trabalho que eu fiz, eu consigo identificar 2 institutos do Estado, que no meu trabalho eu coloquei, que seria, eu consegui identificar quando surgiu o SNI, não sei se você lembra do SNI, o Serviço Nacional de Informação, que durante aquele período militar, ele dominava tudo realmente, hoje é a ABIN, e a primeira atividade administrativa da Polícia Federal, já lá em 1808, era acompanhar os franceses. Olha que interessante. Por quê? Porque os franceses estavam com as ideias da Revolução Francesa. Então, esse Paulo Viana colocou um dos seus subordinados, um dos seus policiais, ele desenvolveu um trabalho de acompanhar, eram conhecidos como morcegos, porque normalmente eles ficavam à noite na espreita acompanhando os franceses. E o grande policial, que foi o grande cara dessa época, chamava-se, esqueci o nome dele agora, só lembro o nome dele, Vidigal.
e ganhou como prêmio as terras lá no Rio de Janeiro, onde tem o Morro do Vidigal hoje. E tem, você vê que coisa interessante, como é que é a história. Então, quer dizer, a Polícia Federal vem surgindo desde esse momento, acompanhando os franceses, acompanhando a migração. Então, é o primeiro momento da polícia administrativa nesse sentido. E no depassar do tempo, com a criação de Brasília, ela estava no Rio de Janeiro, e foi transformada para convidar, falar, vamos para Brasília, quem quer. Aí chamaram um monte de gente da Polícia Militar, Polícia Civil, para formar um grupo. Alguns foram, e ela passou a ser reconhecida como atuação em todo o território nacional, com a Lei 4.483 de 1964, ela passou nacional. E aí ela começa a vir, e ela vem, até na atual Constituição, o artigo 144, inciso 1º, lá tem as atribuições dela no parágrafo 1º. E aí começa. Aí o nosso antigo diretor-geral, eu vou chegar lá, tá? O Dr. Paulo Lacerda, ele colocou lá assim o seguinte: o que é a Polícia Federal? Dá licença, abre aspas, eu vou ler. É o legado da determinação e da vontade inquebrantável de valorosos homens e mulheres que, movidos pela tenacidade e perseverança, edificaram uma polícia que tem se destacado pela respeitabilidade, eficiência e credibilidade. Então, aí nós começamos a garantia da Polícia Federal no Estado Democrático de Direito. É com a respeitabilidade ao cidadão, respeitabilidade às leis, a eficiência do trabalho, e isso gerou uma credibilidade. O antigo ministro também, Márcio Tomás Basta, ele colocou também, que eu achei interessante, que aí nós vamos chegar no ponto fundamental, que fala: cabe às instituições republicanas a responsabilidade pela garantia do Estado Democrático do Direito e do bem público. Aí nós chegamos. O que é polícia republicana? A polícia republicana é aquela que ela não tem partido. Ela não é do partido A ou do partido B. Ela está para exercer as suas atribuições de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, de acordo com o que as leis determinam. Eu sou seu amigo, Ederson. Gosto muito de você, nós sentamos, tomamos uma cerveja, batemos um papo, mas você aqui, sinto muito, você pisou na bola. Sinto muito, você cometeu um delito contra os bens, serviços e interesses da União. Eu vou ter que atuar contra você. Só que isso começou naquele pedacinho inicial da vida ali, aquela coisinha, esses crimezinhos pequenos, aquele funcionáriozinho público ali que levou o carimbo para casa, levou a folha para casa. E aí começamos a entender que o crime não para. O crime, quando eu descubro que essa folha é branca, que o Estado, né, as polícias, a folha é branca, ele já está com a folha verde e amarela lá na frente há muito tempo. E nós estamos sempre correndo atrás. Óbvio, existem mecanismos que nos levam a exercer uma atividade de inteligência. Isso nos obriga a estudar, que é o grande foco para manter essa garantia, sempre o aprimoramento do homem, do policial. Porque se você não recrutar, se você não buscar para fazer parte desse grupo homens e mulheres competentes e que têm estrutura familiar, porque a família é a base da sociedade, se você olhar, conversa com qualquer... Faz uma experiência. Conversa com qualquer policial para você ver. Civil, militar, federal. O que você vai perceber nele? Defender a família. Isso é nato nele. E outro detalhe, ele é explosivo. Ele vai ter essa explosão dele controlada. Essa é a grande diferença. Por quê? Talvez você numa situação, você vai olhar e falar, não vou ser besta, tem 10 caras ali, eu sou burro. O policial vai encarar os 10 caras. Aí você fala, pô, cara, mas você é louco. Não, tá nele, já surge. É um princípio, é uma coisa interessante para se estudar, inclusive. A gente percebe isso em todos os policiais.
A Polícia Federal, então, criada e foi desenvolvida, e as pessoas acham, quando só vê a operação, o estrelato, né? A mídia. Aquela coisa bonita. É bonita, é. Só que a Polícia Federal tem outras atribuições que às vezes as pessoas não sabem. Ela tem que cuidar dos aeroportos, acordos de cooperação, tem que cuidar de adoção internacional, tem que expedir seu antecedente criminal, tem o registro de arma e porte, concessão de portes, tem o acompanhamento das seguranças privadas, essas que ficam nos bancos, as seguranças privadas, tem o acompanhamento de produtos químicos, emissão de passaporte, controle de registro de estrangeiros. São outras atribuições que essas entram dentro daquela polícia administrativa, que você não está vendo ela, mas ela está acontecendo. E ela é tão importante contra a outra. Eu até, em alguns momentos, eu falo que ela que dá sustentação para a outra aparecer. Porque o cara que está lá no registro de armas, ele está exercendo um papel, às vezes, até burocrático. Ele não está combatendo diretamente a criminalidade ali no dia a dia, mas ele é obrigado, ele tem que ter a responsabilidade de observar se você está dentro da exigência legal. Eu fui chefe do passaporte. Esse passaporte novo, quando surgiu, o padrão chamado padrão ICAO, eles exigiam que a gente entregasse o atendimento ao público, se não me falha a memória agora, acho que era 20 minutos, era considerado padrão internacional. Uhum. Nós conseguimos fazer com 15 no início, agora é muito mais rápido. Uhum. E o que aconteceu? A evolução da Polícia Federal, ela percebeu que ela tinha que mudar. Aquele negócio de fazer aquele passaportezinho na máquina era interessante, porque era o instrumento que se tinha, mas nós temos que melhorar a nossa evolução. Só fazer um recorte. Como que a gente pode ver hoje a Polícia Federal? É óbvio, né, o senhor aposentou, também tem pouco tempo, mas continua sendo delegado, continua acompanhando tudo. Como é que a gente pode ver hoje a Polícia Federal numa situação em que nós, sociedade, podemos segurar nela para que ela também nos garanta uma certa segurança democrática? Quando a gente vê a Polícia Federal, a gente vê um corpo democrático que foi criado para isso também, e ela faz parte desse braço. Primeiro porque é uma instituição que atua de forma estritamente republicana, foi o que eu te falei. Independente de quem é o alvo, A, B ou C, prefeito, governador, senador, deputado, presidente da empresa X, da empreiteira F, do transporte tal, não importa para nós, me permita falar nós, não importa para a Polícia Federal, nós vamos trabalhar de forma republicana. Todos, nós fazemos valer a máxima, todos são iguais perante a lei. Nós vamos investigar você por qualquer indício que você venha fazer contra a nossa união, no caso da nossa atribuição, né? Então isso é que nos garante esse respeito pela sociedade. Por que a sociedade hoje, quando você vê... teve uma vez com uma presa, não foi nem aqui, foi lá no Guajará-Mirim, no meio da floresta, quando eu segurei ela virou assim, olha... Quando eu vejo esses homens de preto chegando, eu até não vou entrar em detalhes, mas ela falou um negócio. Eu falei, pô, é mesmo? Ela falou assim, me dá um calor aqui assim, um frenesi. Eu falei, mas por quê? Porque, por exemplo, eu aprendi, nós começamos 3, 4 horas da manhã, e já era quase 5 horas da tarde, ela estava presa, e tanto no flagrante como com prisão temporária. E aí, na hora de ver a nossa marmita quentinha, fora de Belo Horizonte, lá no meio do mato, eu peguei, olhei e virei e falei, isso não estou fazendo propaganda não, tá? Mas é isso que faz a diferença. Eu peguei e virei para ela e falei assim, toma meu almoço. Ela falou, não, eu falei, olha aqui, moça, eu vou sair ali, eu vou no bar ali, vou no boteco, no restaurante, eu tenho como comer. Você vai chegar no presídio, já são mais de 18 horas, a janta já foi servida. Você vai talvez comer amanhã, talvez tomar um café, se bobear, você vai ficar 24 horas, quase 48 horas sem comer. Toma.
Sabe o que ela fez? Por causa desse ato, ela abriu toda a organização criminosa. Doutor, o senhor me tratou como gente, e aí que faz a diferença, aí que você pode contar com a Polícia Federal nessa garantia. A maioria dos nossos policiais, ele te respeita, ele respeita o próximo. Lógico que na hora da operação, na hora da abordagem, não adianta você esperar que um policial vai chegar e vai tomar uma flor. Não tem jeito. É porque a tendência natural... A situação já coloca, né? A tendência natural é você reagir. Você, eu, opa, quero chegar. Então o cara tem que chegar com firmeza e mostrar para você que, olha, nós não queremos, mas se preciso for, nós partimos por qualquer outra reação. Não queremos praticar, causar dano. E isso eu falo com muita tranquilidade. Quem estiver nos vendo e ouvindo, faça uma pesquisa e veja quantos laudos de resistência a Polícia Federal faz. Muito difícil. Por quê? Primeiro, nós trabalhamos com segurança. Quando eu chego com um mandado de busca na sua casa, 6 horas, eu falo, às vezes eu brinco aqui em casa, eu tenho até medo quando bato na porta às 6 horas da manhã. Não porque eu cometa, mas é o horário garantido. Aí, por exemplo, isso é uma garantia para que nós temos. Não se entra. E aí você fala, pô, mas você está indicando uma estratégia? Eu falei, isso está na lei, cara. Não é estratégia, não. Não se entra antes das 6 horas da manhã na sua casa. Eu vou esperar e na hora que... E isso é cronometrado em todo o Brasil. E isso é uma garantia que você tem. Na hora que você chega, está aqui a sua identificação. Eu sou o delegado falando de tal, eu estou comandando essa equipe, está aqui o mandado de busca e apreensão, e dependendo do caso, normalmente não se fala no início, está aqui um mandado de prisão para você. Doutor Ricardo, a nossa sociedade brasileira, quando a gente ouve essas questões midiáticas todas, da Polícia Federal, tem gente querendo aparelhar a Polícia Federal, que não sei o quê, quer pôr fulano, quer tirar ciclano, quer pôr não sei o quê. A gente pode ficar tranquilo, né, doutor Ricardo, que a Polícia Federal, ela lá dentro, ela já tem mecanismos próprios que inibem qualquer tipo de coisa, né, doutor? O que eu vou falar também mais adiante é primeira coisa, nós não podemos, primeira coisa, quem vai determinar que se faz é a sociedade, é o povo. É você, eu, seus amigos, todo mundo, por intermédio lá da representatividade no início da nossa conversa, né, pelos deputados, etc., nós vamos fazer a pressão nisso. Olha, eu quero que libere agora o porte de arma. Não importa, é o que está em tônica hoje em dia, né? Eu quero, mas aí vamos lá. Você tem condição, Anderson, de portar uma arma? Eu não. Pois é. E olha que você é um cara sensato, teoricamente está no seu controle, aí vamos supor que você toma uma cerveja, você é cruzeirense, é gente boa, já sei, aí o cara do Atlético começa a falar mal do seu time, aí você vira e no primeiro momento você está tudo bem, uma hora o cara fala uma coisa a mais, você já tomou não sei quanto, você está com a arma, então o porte de arma, embora nós entendemos que ele faz uma diferença, ele não pode ser concedido para todo mundo. Nem todos estão preparados. O cara vai sair dando tiro, o cara, você fechou, olha como é que está o trânsito. O cara te dá uma fechada sem querer, porque às vezes não viu, um pouquinho de desatenção, passou na sua frente, encostou no seu carro, você sai com uma arma na mão e vai causar esse dano. Então, esses são fatores que têm que ser observados. E isso que faz essa garantia da Polícia Federal. Você confiar na Polícia Federal. Por quê? Voltando lá no ponto, o policial que lá está responsável para verificar as condições psicológicas suas, etc., tem uma série de documentos, uma exigência. Aí um outro detalhezinho bobo, mas pô, produto químico, cara, o que é isso? Produto químico é o que o traficante, o fabricante, o cara que produz a cocaína vai pegar o éter, a acetona e vai lá, e vai usar. Então, se você não tiver um controle disso, vira uma... Né? Então, o grande momento, nós ainda estamos em parte, já está mudando, com a polícia combatendo a criminalidade com os elementos do século XIX, e nós estamos no século XXI.
Uhum. Hoje, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui pode estar, não no Brasil, mas lá fora já existe, e existem equipamentos fantásticos, né, de controle e de acompanhamento. Então, o grande papel que eu acho importante é a liberdade da investigação criminal. Uhum. Quando você permite o responsável. E aí, eu vou chamar por um detalhe que a gente observa muito. É muito comum, quando se fala polícia, todo mundo quer ser polícia. Judiciário, Ministério Público, todo mundo quer ser polícia porque a polícia, ela destaca. Por quê? Porque ela é vista. E a polícia em si, ela começou a ser vista de um certo tempo para cá pelos intelectuais, que até então, policial você tinha como conceito um cara brutamonte, burro, que não estudou, que não deu para nada. Esse era o conceito que se tinha. Hoje, principalmente na Polícia Federal, se você for fazer uma pesquisa com a capacidade, com os títulos que nós temos lá dentro, você cai para trás, né? Uhum. Tem cara formado em engenharia química, em engenharia nuclear, cara formado em tudo que você pensar. Então, direito, né? Não, direito tem direito com mestrado, doutorado, o responsável pela Lava Jato, quem começou, o delegado Márcio Anselmo, ele foi meu colega de pós-graduação em Brasília. Eu sou da primeira turma de pós-graduado da ANP, da Universidade de Polícia, praticamente. Uhum. Eu tive sentado com ele, algumas anotações que eu tinha, eu não esqueço disso. Ele falou assim: Ué, Venâncio, posso usar isso? Eu falei: cara, isso é acadêmico, isso é nosso. Nós estamos num trabalho acadêmico, nós estamos desenvolvendo um trabalho que pertence a nós, não é meu só não. E depois posteriormente, antes de começar a operação, eu encontrei com ele numa viagem fora aí. Ele falou: Venâncio, nós vamos precisar de gente. Ele ainda virou e falou assim: na hora que eu começar, o Brasil para. Uhum. Aí entrou naquilo que eu te falei lá, que a gente chama de compartimentação. Eu falei assim: não quero saber. Uhum. Você entendeu a diferença? E esse cuidado que a gente tem que tomar nesse sentido. A gente vai vendo que uma outra garantia. Por que nós somos respeitados, inclusive pelos profissionais do direito? Você chega lá, por exemplo, hoje eu sou advogado, chego lá, eu tenho acesso aos autos. O que as pessoas não entendem, e o que eu acho que é uma desinformação, igual teve agora essas buscas que houveram ainda há pouco, a Polícia Federal invadiu a casa. Não, a Polícia Federal não invade. E aí eu falo como delegado aposentado e como advogado. Ela não invade, ela está em posse de um mandato de busca e apreensão, que foi expedido por uma autoridade judiciária, um juiz concursado, no exercício do seu mistério, após a fundamentação que o delegado fez. O delegado fundamenta: olha, eu preciso entrar na casa do Anderson, porque o Anderson está envolvido com isso, tal dia ele teve com o fulano. Não é uma coisa feita aleatoriamente, porque eu não gosto de você que você é cruzeirense ou americano, atleticano. Não gostei de você, eu vou lá e faço a busca. Não. O mínimo, você pode considerar uma investigação, o mínimo de 6 meses a 1 ano, para chegar onde ela está chegando. Sim. Às vezes demora 2 anos para você chegar, para mim entrar na sua casa. E olha, que eu estou sabendo o que você está fazendo e durante esse tempo todo eu estou te acompanhando. Uhum. Aí você vira para mim e fala assim: poxa, mas aí o advogado, aí eu entro como advogado, eu tenho o direito, doutor, de saber tudo sobre o meu cliente? Tem, sim, senhor. A súmula 14 do STF te dá acesso amplo aos elementos que já estão documentados, que fazem parte dos autos. Uhum. Aí você me pergunta: pô, mas e esse papel em branco que você está investigando? Eu falo: doutor, isso aqui não faz parte dos autos, não. Você acha que eu sabendo, aí é subestimar a minha inteligência, eu sabendo que eu tenho que te dar acesso, eu vou botar o que eu estou te investigando agora imediato para você ter acesso? Aí você correr lá e destruir as provas? Isso é questão de estratégia de inteligência. E isso é uma garantia que você tem. Você só vai... Aí, vamos lá. Você até respirou agora, né?
Você só vai ser acusado com aquilo que está lá nos autos. Eu posso até ter, você está lá esse papel em branco e esse lápis, mas eu sei que você tem o lápis, mas eu não consegui provar, eu só consegui provar o papel em branco. Então, aqui, olha, o que eu tenho dele é esse papel em branco. Você entendeu? Uhum. Então, isso é uma das características que dá essa garantia. Uhum. Doutor Ricardo, você sabe que o programa, quando fica bom, passa voando. Sim, que bom. E nós estamos chegando no final do programa. Finalzinho, tá. Deixa eu só concluir, então, rapidinho um negócio que eu acho que você vai gostar. O que é esse papel da polícia inclusive também? Para que a Polícia Federal possa garantir o Estado democrático de direito, e agora você vai gostar do que eu vou falar, nós temos que ter uma mídia, uma imprensa livre. Nós temos que ter a liberdade de expressão, porque é isso que você está fazendo agora, e outros veículos, é isso que vai mostrar, falar que o cara é um delegado aposentado, eu gostei do que ele falou. A mídia, ela é muito importante desde que ela passe a apoiar os direitos das minorias, mas garantindo também os da maioria. O que é isso? É ser a balança, né? É manter a equidade das ações, da informação. Uhum. Você, na condição de produtor, seu produtor deve estar nos ouvindo, você vai botar uma matéria que o repórter lá pegou porque eu briguei com o cara e falo mal do cara. Uhum. Aí você não checa a fonte ou a informação e publica. Se eu tenho um destaque político da sociedade, o cara que não tem, isso passa até despercebido. Mas quem tem um certo destaque, você vai alterar a vida da pessoa. E depois que ele aparece na mídia, e você sabe disso melhor do que eu, mesmo que te dê o direito de resposta, etc., você vai chegar e falar, mas peraí, aquele cara, será que ele... Será que ele quer, né? Agora, como é que nós vamos garantir, então, essa democracia? A liberdade democrática é promovendo a justiça social. Quando a gente, toda vez que nós atuarmos, atuamos com legalidade e legitimidade, respeitando as regras do jogo, que é produzida pelos paradigmas que vão surgindo. Nós já estamos mudando, as leis precisam mudar, e aí nós asseguramos o direito. Com padrões, o comportamento das pessoas que vai definir o que a sociedade quer e o que nós vamos atuar. Uma coisa eu posso garantir, a Polícia Federal ela vai agir dentro da lei. Isso é algo, e é isso que vai te garantir. Na hora que eu chegar na sua casa, eu falo, pô, esse cara, já até sei. Já aconteceu de pessoas sofrerem abuso, olha para você ver como é que é bacana isso. Fazendo a busca na casa de um conhecido meu, por sinal. A mulher dele me liga, 6 horas, doutor Venâncio, seus colegas estão aqui, tal. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu fico muito triste porque eu conheço o fulano. E até então eu não sabia de nada, né? Mas uma coisa eu posso garantir para a senhora, os meus colegas estão agindo dentro da lei. Então, tudo existe, tem o seu momento específico, aguarde o momento para poder se defender, etc. E a característica para se estudar o crime ele deixou de ser, nós temos o crime comum, o crime, a organização criminosa e o crime institucionalizado, que é onde a Polícia Federal começou a atuar, nos caras do colarinho branco. Não adianta eu ficar prendendo um traficantezinho de droga ali na esquina, o Zé Fulano, com um cigarrinho de maconha, de cocaína, um pacotinho de cocaína, etc., enquanto eu estou andando de avião, de iate, viajando para todo o mundo, França, etc., com uma movimentação financeira extraordinária, em face do desvio, da corrupção. Isso é que nós temos que deixar bem claro. Então, para que a gente faça um bom trabalho, nós temos que estudar e conhecer o modo operandi da criminalidade, do crime, do agir do crime. Deixa eu respirar um pouquinho a mais. Tenho que agradecer o senhor pela participação. Vai ter que voltar mais vezes, porque isso é uma enciclopédia, né? Então vai ter que voltar mais vezes para a gente poder tratar desse assunto. Já fica convidado para o mês de julho, tá? Sim. E que é aniversário do programa, e a gente vai continuar tratando desse espectro que é a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Polícia respeitada, mas a polícia mais respeitada, talvez uma das mais respeitadas do mundo, que é a Polícia Federal Brasileira. Exatamente.
né, com os policiais mais bem preparados, pelo menos na América Latina, isso é indiscutível, um dos mais bem preparados, e agradecer ao senhor, de fato, por essa explanação, que foi um programa enriquecedor, e as pessoas, até pelo que a gente tem visto aqui nas redes sociais, adoraram a sua explanação, viu? Muito obrigado, doutor Ricardo, foi um prazer receber o senhor aqui no Cultura Geral, viu? Tá, obrigado. Só um pedacinho que eu acho que eu deixei importante e fundamental. Para que a Polícia Federal melhore, ela precisa de autonomia. E uma das propostas que nós estamos trabalhando muito, agora vamos para o lado político, é o mandato de 4 anos para o diretor-geral. E que ele entre no meio do governo, porque assim não tem como o governo mudar. Isso em lei, fica difícil você ser presidente da República, deputado, senador, seja o que for, você mudar. Assim você consegue dar uma blindagem para que se trabalhe. Então essa autonomia é fundamental para que nós possamos propiciar um trabalho. Tem uma PEC, por exemplo, a 412, está desde 2009, que ela não vai para frente, que é a autonomia financeira. E aí você não me perguntou, eu já sei que está no início, no finalzinho, o que aconteceu? Como é que eu interfiro na Polícia Federal? Igual o caso recente. O STF impediu a nomeação do delegado X para ser diretor-geral. É uma interferência? Você lembra que eu te falei lá no início que algum poder invade o outro? Isso é normal, inclusive. Então, ali, é por isso que nós não podemos deixar isso acontecer mais. O diretor-geral da Polícia Federal tem que ser escolhido dentro dos delegados na última classe e ter mandato. Porque se ele tem esse mandato, fica difícil acontecer isso. Eu entrei amanhã, sou presidente, eu quero te colocar. E é óbvio que eu vou querer colocar uma pessoa que eu conheço. Isso é natural. Não quer dizer que eu vou falar para você fazer crime. Eu não estou defendendo politicamente ninguém. Eu estou só fazendo uma análise de uma situação. Então, essa autonomia financeira ela é muito fundamental e é um fato simples. Cria um mandato para o delegado, para o diretor-geral, muda até o nome, delegado-geral de Polícia Federal. O que você vai fazer? Você vai cortar qualquer interferência. E aí o cara pode trabalhar. E é óbvio, ser cobrado. Qualquer desvio, a lei. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Ricardo. O assunto é muito interessante e a gente não quer acabar, mas o produtor está aqui. Tá o tempo, né? Só que eu vou prender ele. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Cultura Geral ao vivo, né? E agradecendo mais uma vez o doutor Ricardo. Um grande abraço até segunda-feira, se Deus quiser. Doutor Ricardo, não sai daí, espero te dar o ok. E assim que a gente terminar aqui, a gente continua o nosso bate-papo. Um grande abraço, gente, e até segunda-feira, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de até 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.